Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Ele, doutor Rodrigo Penha, sempre nos ajudando nessa nobre missão. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Bagnete. Você? Saúde está boa? Ótimo. Vamos lá, então, tem muita pergunta. O nosso consultório hoje está cheio. Vamos começar com a pergunta da Maria Marta. Ela tem 75 anos. Ela conta que usou hormônio por 25 anos. Um hormônio de sachê que passava na pele. Tem uns 4 meses que ela parou de usar por conta própria. Não estava fazendo mal, mas ela notou que agora o cabelo começou a cair. Pode ser em decorrência da falta do hormônio? Então, essa é uma pergunta, uma dúvida muito comum, né? Então, esse hormônio normalmente é um androgel, um hormônio da testosterona que a gente usa aplicando. Existem indicações específicas. Uma das indicações pode ser a queda do cabelo, pode ser a falta de libido. Então, a ginecologista vai conversar e explicar direitinho. O ideal, se tem alguma contraindicação para hormônio, é não usar o hormônio, porque pode aumentar a chance de ter um infarto, a chance de ter um AVC. Mas se tem indicação para usar, sim. Agora, lembrar que não é só isso, né? Outras coisas estão acontecendo em paralelo. Às vezes pode ser uma alimentação que está inadequada, às vezes pode ser a própria idade que faz ter perda de cabelo. Então, o mais correto aí seria voltar ao seu médico. A gente nunca para remédio sem orientação médica. Faz as dosagens novamente no sangue, vê como é que estão os níveis hormonais e decide com o médico se vai parar de usar ou não e qual que é a velocidade dessa parada. Às vezes pode ser o desmame, pode ser mais lento para não causar nenhum sintoma. Doutor Humberto está acompanhando aqui o nosso programa e ele gostaria que o doutor falasse a respeito da morte do jogador de futebol essa semana, que, de acordo com o que foi divulgado, sofreu uma arritmia cardíaca. Humberto quer saber o que é isso, se de fato essa foi a causa-morte, se tem alguma relação com a falta de oxigênio no cérebro do jogador, atleta e jovem. Infelizmente a gente acompanhou, estava acompanhando, até assistindo o jogo e já tinha conhecimento de um caso anterior. Em 2004 nós tivemos a morte de um outro jogador no São Caetano, no Morumbi também, causado por uma arritmia. Nesse caso, o jogador que chamava Serginho, ele tinha uma doença pré-existente no coração. Ou, em geral, essas intercorrências, essa morte súbita, acontece em quem tem alguma condição pré-existente. Eu não sei exatamente do jogador, esse jogador chama Esquerdo, parece que ele já vinha cuidando de um problema e durante o jogo que ele teve foi uma arritmia que a gente chama de arritmia ventricular. O coração dele fibrilou, o coração dele parou de bater. Em geral, aconteceu recentemente com um jogador holandês também, ele recebeu o choque e retornou rapidamente. No caso do Esquerdo, mesmo ele recebendo o choque e as massagens, o coração demorou a voltar para o estágio. Então, como o cérebro dele ficou mais do que 5 minutos sem receber a irrigação adequada, ele teve um dano cerebral muito grande, o cérebro dele inchou, o que acabou levando ele ao óbito, né? Então, o que aconteceu com o jogador foi uma fatalidade, poderia acontecer mesmo se ele não tivesse nessa atividade esportiva. É claro que a atividade esportiva é um risco a mais. Então, todo mundo sabe que as profissões, algumas profissões levam a um aumento de risco. Então, se eu sou um piloto de Fórmula 1, eu tenho um risco maior de ter um acidente, né? Se eu sou um halterofilista e usa hormônio, eu tenho um risco maior de ter alguma doença relacionada ao hormônio. E um jogador de futebol, como ele exige demais do organismo dele, ele tem um risco de ter algum problema. Atividade esportiva faz bem à saúde e previne doença cardiovascular. Atividades esportivas competitivas de alta performance pode até aumentar um pouco o risco de ter um problema cardíaco. Infelizmente, aconteceu com esse jogador, apesar de ter sido atendido muito rápido, o caso dele foi fatal. Então acontece isso, mas acontece também em quem está no escritório, em quem está no cinema, em quem está em outras atividades, também pode acontecer a mesma coisa. Fibrilação ventricular, eles deram um choque, mas mesmo assim ele demorou a voltar, por isso que foi irreversível. Doutor, quem está participando com a gente é a Maria, aqui do bairro São Jorge, está mandando a idade dela para nós. Ela conta que pernas, pés, rosto e braços incham com frequência.
já fez vários exames, incluindo duplex. A médica disse que não é veia, nem coração, nem rim. E sugeriu para que ela consultasse um médico do fígado. Quais exames ela deve fazer, né? Qual que é o diagnóstico no caso do fígado? Manda a sua idade para nós, por favor. Não existe um problema hepático, um problema do fígado que vai levar você a inchar. O que você pode estar acontecendo é tendo uma retenção de líquido, porque está tendo um inchaço em vários lugares. Agora, o que acontece às vezes é que o paciente tem a sensação. Eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório falando assim, minhas pernas estão inchadas. E a gente faz o exame apertando com o dedo e na realidade não existe um inchaço. O inchaço seria acúmulo de líquidos, né? Às vezes não é, às vezes é essa sensação que você tem. Agora, lembra, não é que o problema é no fígado, então tem que ir diagnosticar da onde e por que isso está acontecendo, né? Às vezes pode ser uma retenção de líquido por algum outro motivo. O clínico geral mesmo, o cardiologista vai fazer uma avaliação. Doença no fígado, ela é muito grave. Então, qualquer médico, se você tiver uma doença no fígado grave, às vezes os exames básicos já vão perceber que existe uma doença no fígado. Daí tem que ser uma hepatite, tem que ser alguma cirrose hepática, tem que ter uma causa dessa doença do fígado. O fígado não fica doente de uma hora para outra sem nenhuma doença, né? E geralmente pacientes com doença no fígado são gravíssimos. Não vai ser assim um inchaço que vem e depois vai embora. A doença normalmente, a manifestação é diferente. Então, o que eu recomendaria? Vai no clínico geral mesmo, leva suas queixas, continua investigando até você descobrir essa causa desse inchaço. Doutora Marlene está conosco aqui, ela conta que tem 43 anos. Gostaria de saber se quem tem hérnia de hiato e hérnia umbilical pode fazer atividades físicas. Ela conta que está ganhando peso, está engordando porque está sedentária, está muito parada e não tem feito exercício. É interessante. Então, são duas doenças diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra. Hérnia de hiato é uma má formação que você tem ali na junção do esôfago com o estômago, tá? E aí você vai causar refluxo, vai causar mal-estar, principalmente quando você alimenta sólido com líquido e deita. Então, isso é a hérnia de hiato, não tem nada a ver. A hérnia umbilical é uma cicatriz, que você pode ter feito uma cirurgia ou não, uma cicatriz que você tem no umbigo. Geralmente, hérnias de parede, que a gente fala, hérnia inguinal, hérnia de alguma cirurgia ou hérnia do umbigo, o ideal é evitar fazer muito esforço físico, levantamento de peso, agachamento, que pode aumentar essa hérnia. E você vai ver com o cirurgião se tem indicação de cirurgia ou não. Agora você tocou num ponto muito importante, eu tenho ganho de peso porque eu não tenho feito atividade física. Essa ideia está totalmente equivocada, tá? O ganho de peso está associado ao excesso de calorias, né? Não à atividade física. Senão todo o paraplégico, as pessoas que têm hérnia, que não podem fazer atividade física, deveriam ser obesas e não são. Então, presta atenção. Atividade física é para benefício cardiovascular. Perda de peso é reeducação alimentar. Então, enquanto você está vendo a resolução das suas hérnias, basta fazer uma reeducação alimentar e consumir menos calorias do que você está gastando e você vai perder o peso sem problema nenhum, sem precisar de fazer atividade física, tá bom? São benefícios diferentes. Atividade física é para fazer bem para a saúde, fortalecer a musculatura. Peso é alimentação. Se você fizer 6 horas de atividade física e comer errado, você vai ganhar peso do mesmo jeito. Então tem que maneirar na alimentação. Doutor Rodrigo Penha segue conosco ao longo de todo o programa. São muitas perguntas aqui, viu, doutor? Tem elas são quase charás aqui. A Eliane e a Eliene já mandaram perguntas, muitas perguntas. Chegando daqui a pouco, o doutor está de volta. Combinado. Tá certo? Para participar, muito fácil, Bandzap sempre liberado para você. Peço que mande o nome, a idade e a sua dúvida, a sua pergunta. O doutor Rodrigo Penha responde para você de uma forma que todo mundo entende. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Tá certo? De volta, mais o doutor Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo, toda quarta-feira para falar da sua saúde. Doutor, no bloco anterior falávamos aí de casos suspeitos de Mpox. Como que o telespectador pode identificar se é a doença ou não? Não, ele não vai identificar, ele vai ter a suspeita, né? Porque realmente é difícil. Então é uma doença, é um vírus, é mais uma novidade aí. O período de incubação aí, então depois que você teve o contato com uma pessoa contaminada, um animal silvestre, entre 3 a 5 dias o período de incubação,
O que é diferente é que as lesões aí, além da febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, que todo vírus dá, ele dá essas lesões aí no rosto ou na palma das mãos, e são lesões com crosta com o centro amarelo. Então é bem diferente aí essa característica da lesão da mpox, né? Vai confundir um pouquinho com o zoster, com o herpes zoster, que dá esse mesmo tipo de crosta, né? Pode confundir com um tipo de sífilis também, que dá essa lesão na pele. Mas então, estamos preocupados com isso. Então, se você teve febre, apareceu com lesões na pele, a primeira coisa é tomar cuidado para não infectar ninguém e procurar um médico para fazer a notificação de caso suspeito. Colhe-se o material de dentro da secreção e, se ela já estiver seca, colhe a própria secreção e manda para um laboratório específico para confirmar o caso. E como é que a gente tem que tomar cuidado? Os mesmos de todos os outros vírus, evitando o contato com pessoa contaminada ou com esses animais silvestres que podem transmitir a doença. Doutor, a Eliane, aqui do bairro Segismundo Pereira, conta que no começo do ano ela teve um ataque cardíaco, os batimentos foram a 175. Tomou remédio por um mês e no retorno ao médico ele tirou o remédio. Ela quer saber se tem possibilidade de voltar a ter esse ataque cardíaco. Eliane, então, na verdade não é um ataque cardíaco, a palavra é muito parecida. Quando o coração acelera, a gente chama de taquicardia. Taque, acelerado. Cardíaca, por causa do ritmo cardíaco. Então, você teve uma taquicardia, o coração acelerou por esse ritmo alterado e aí fez o tratamento. Poder voltar? Pode, né? Mas algumas pessoas às vezes demoram 20 anos, 30 anos para ter um episódio, então, e às vezes não volta mais. Se voltar, você vai ter os mesmos sintomas, vai ter que voltar no médico de novo, no pronto-socorro, e se isso ficar frequente, existe um tratamento que a gente faz através de catéteres, que chama ablação, e que resolve essa taquicardia para você não ter mais. Pode ser o tratamento com remédio também, mas quando ela começa a voltar muito e incomodar demais, o tratamento normalmente é curativo através. O médico que faz isso é o mesmo médico que põe o marca-passo. Ele chama eletrofisiologista, mas o interessante é você ir num cardiologista para fechar o diagnóstico antes de ser encaminhada para esse tratamento. Doutora Marina Ferreira, Bagnete, estou trabalhando e assistindo vocês. Gostaria de perguntar ao doutor sobre o síndrome do túnel do corpo. Do carpo. Do carpo. Eu tenho, mas não consegui me afastar do trabalho. E se eu não mantiver repouso, pode piorar com o tempo? A Marina tem 30 anos e está nos acompanhando no trabalho lá em Uberaba. Marina, um abraço a todos de Uberaba. Então, o carpo é essa região aqui, ó. A gente tem uma bainha aqui, onde passam os nervos por dentro. E aí pessoas que trabalham demais, digitando, fazendo trabalhos manuais, né? E a própria condição do envelhecimento faz com que essa bainha comece a inflamar os nervos que estão abaixo dela. Então, chama síndrome do túnel do carpo. A cirurgia que é feita quando isso está incomodando demais, o médico faz um pequeno corte aqui no seu punho e solta essa bainha, libera esse túnel e aí normalmente melhora bastante os sintomas. Pode piorar? Sim, e até te afastar do trabalho se a dor for muito frequente. Então, tome um anti-inflamatório, use calor local e tente fazer repouso com o membro. Esse é o primeiro tratamento. Não resolvendo, procurar um ortopedista para ver se tem necessidade de cirurgia ou não. A cirurgia é bastante comum, muita gente acaba tendo que realizar a cirurgia do túnel do carpo. Uma breve pausa aqui com o doutor Rodrigo Penha, que continua conosco. Tem muitas perguntas, viu, doutor? Estou recebendo a Helena lá de Patrocínio. Daqui a pouquinho a gente responde juntos. Combinado? Combinado. Você pode continuar mandando suas perguntas. Bandzap liberadíssima, que o doutor Rodrigo Penha vai responder de uma forma que todo mundo entende, tá bom? E aqui a gente é ligeiro, viu, doutor Rodrigo Penha? Estou recebendo, inclusive, pergunta lá de Patrocínio. A Helena está conosco. Doutor, eu tenho 58 anos, um vermelhão nas duas pernas abaixo da canela. Queima até a sola do pé. Segundo o médico, não é veia entupida nem circulação. O que pode ser? Tem algumas causas. Tem que saber se ela não está tendo, às vezes, um ressecamento da pele, pode ter algum tipo de infecção, que a gente chama de erisipela. Você pode estar tendo problema de circulação, né? Então, se o médico vascular descartou, o próximo passo seria procurar um dermatologista. Existem alguns tipos de alergia que a gente tem, alguns pruridos que a gente tem na pele, por pele seca, por irritabilidade, que é o dermatologista, que é o médico que cuida disso, tá?
evite banhos quentes demais, evite usar sabonete demais na região para irritar e lembre sempre de hidratar com hidratante da farmácia, não esse hidratante de comércio, sempre depois de cada banho. Doutor, olha só, a Rosemei de Unai, acidente doméstico, tem 57 anos, caiu sentada, segurou com a mão inchou na hora, está sentindo muita dor, só foi aí no ortopedista 2 dias depois. Raio-X não deu fratura, hoje 5 dias ainda dói muito, indicação para tala por 10 dias e anti-inflamatório. Confere? Confere, né? Então você teve, não é porque o raio-X não mostrou fratura, é porque a região não está machucada. Então, como você apoiou, você teve aí uma luxação da articulação, né? O pessoal falava assim, destroncou o bagnete. O pessoal bem antigo, né? Então, você teve uma luxação da articulação e vai doer muito. Então, tem que deixar bem em repouso mesmo. A tala serve para imobilizar e se você notar que a dor está piorando, né, tem que voltar no médico para ele reavaliar. Pode ser que alguma fratura tenha passado desapercebido pelo raio-X. Isso é raro, mas acontece. Mas a tendência é de agora para frente, com a imobilização, melhorar. Doutor, rapidão para a gente encerrar. Yasmin tem 20 anos, está lá em Santa Vitória acompanhando. Diariamente tem batimentos cardíacos avançados, falta de ar depois de fazer qualquer tipo de esforço. Só consegue se recompor depois de 10 minutos. O que pode ser isso, doutor? Pois é, falta de preparo cardiovascular, né? Tem que fazer uma avaliação, ver se não tem nada errado, mas esse sintoma é muito comum de quem ficou muito tempo sem fazer atividade física e agora quer fazer, tem dificuldade. Peso adequado, alimentação adequada e fazer seu check-up cardiológico antes de fazer atividade física. Agradecer ao doutor Rodrigo Penha pela participação toda quarta-feira aqui. Obrigado, doutor. As perguntas que a gente não respondeu, a gente guarda para responder na próxima semana. Vou fazer um intervalo junto aqui com o doutor Rodrigo Penha. Já aproveito, faço uma consulta e volto com mais informação para você.